Olá! Como explicamos no episódio anterior, a pesquisa Saberes Docentes Fundamentos da Prática no Ensino Técnico descobriu, através de dados empíricos, que os docentes do ensino técnico organizam a sua prática pedagógica apoiados principalmente nas experiências que possuem. Essa experiência é influenciada por 5 fatores: a necessidade de fundamentação científica da técnica, o direcionamento da técnica como prática pelas questões da profissionalidade docente, pela dependência financeira para realizar o ensino, que levam os docentes a elencarem quais são as especificidades da docência no ensino técnico. Nesse episódio, abordaremos os fatores profissionalidade docente, dependência financeira e especificidade da docência no ensino técnico da teoria Ser Docente no Ensino Técnico, um produto da experiência. As ações didáticas de técnica como prática são influenciadas pelo contexto e por fatores considerados intervenientes à sua ação. Os docentes que atuam no ensino técnico em geral são profissionais bacharéis e tecnólogos, ou seja, não são licenciados, não tiveram sua formação inicial na docência, mas isso não os impede de desenvolver estratégias que desenvolvam a sua profissionalidade docente. Através da formação continuada e sua experiência no ensino, os docentes vão desenvolvendo o sentido da profissão docente e assumindo-se como professores. Esse processo é desencadeado pelos desafios próprios da docência: transformar o que sabe em ensino, lidar com o desafio de fazer o aluno aprender. Tem assim da gente conseguir atingir o objetivo que é o aluno aprender. Então aí é o professor, varia de cada um, né, seu jeito. Reconhecer o dinamismo da prática docente, o que exige que o docente esteja sempre aprendendo. E a gente aprende muito com o aluno, né? Cada aula, cada disciplina, cada turma, a gente tem surpresas que também vai nos enriquecendo como docente, né? Não é só a gente que ensina, a gente também aprende. Eu aprendi muito, até mesmo enquanto região, né? Quanto à particularidade da região. Por exemplo, você tem... outro dia teve um aluno que me disse de uma outra forma de fazer queijo, né? Que eu já tinha ouvido falar, mas assim, que eu não tinha aquele relato, né? Então assim, a gente aprende também a forma rústica que eles têm. Eu acho isso muito importante, o conhecimento empírico, e a gente agregar a técnica nisso daí. Compreender que é a própria prática que aprimora o seu fazer. Foi a experiência mesmo, né? Dando certo umas, tentando que mudar outras, adaptando outras. Porque a gente não tem experiência de dar aula no mestrado e doutorado. A gente não tem, a gente passa pelas... como é que é o nome daquelas disciplinas? Docência, estágio da docência, mas não é, ali a gente só ajuda o professor, digamos assim, preparar uma aula, preparar o material para o professor, né? Mas na prática mesmo, tu vai preparar o material e tu já tem que prever qual vai ser o resultado, porque nada está pronto também, a gente tem que ir ajustando, eu acho. Verificar que a docência o muda enquanto pessoa, auxiliando-o no desenvolvimento das suas próprias competências humanas e também profissionais. Mostra também que as situações concretas do ensino levam o docente a assumir uma postura que não é só de professor que tem conhecimentos a serem ensinados, mas que é de educador e, por isso, forma pessoas. Então, eu acredito que eu esteja ensinando a eles, né? Então é isso que eu procuro em sala de aula. E como eu disse, que às vezes eu procuro agir também como pai, para eles terem responsabilidade de fazer a tarefa e seguir a orientação que eu dei. E finalmente, que esse olhar humano em direção aos seus alunos os fazem assumir uma postura comprometida com eles, a desenvolver um relacionamento ético e empático
que favoreça o aprendizado e a personalizar o seu ensino de acordo com as necessidades do público que encontra. Então eu estou aqui tentando ajudar dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades daquele momento, fazer com que ele tenha mais sucesso. Se ele tem uma formação prática boa, se ele já tem uma experiência de campo, eu vou tentar compensar isso de uma forma teórica, ver qual lado que ele demanda mais trabalho. Em compensação, o outro a mesma coisa, ele tem uma formação de base melhor, mas ele falta a parte prática. Então, isso, como eu falei, são diferentes desafios, é um público completamente diferente, muito distinto, né, que eu tenho que lidar com essas expectativas e essa diferença. Então, um fator crucial no ensino técnico e que funciona como um elemento interveniente no processo de ensino é a dependência financeira das práticas de ensino, pois, como já vimos, o ensino técnico tem como objeto o saber técnico, que é um saber processual. Este saber só realiza plenamente pela oportunização de atividades práticas de execução das técnicas a serem aprendidas pelos alunos. Essas atividades não acontecem sem a disponibilidade de recursos financeiros para a aquisição das matérias-primas, do ferramentário apropriado e pela organização de uma estrutura física adequada à realização dessas atividades. A ocorrência de gestão institucional ineficiente dos recursos das aulas práticas ou a inexistência de recursos compromete o aprendizado dos alunos, levando à redução de experiências práticas dos alunos, à vivência limitada da realidade profissional e levando o professor a desenvolver estratégias para contornar a escassez. tudo depende não só de questões, mas também de questões de dinheiro, né? Você tem recurso, você consegue fazer as atividades mais bem elaboradas, você consegue dar um cuidado, você consegue levar esses alunos para outros locais, viver isso na prática, dormir no mato, poder se deslocar, então tudo isso envolve custo. Não, existe dificuldade, mas como qualquer outra atividade, né, é repetição, né? Quanto mais vezes o aluno fizer, ele vai ter um aprendizado melhor. Aí entra a questão do recurso mais uma vez, né? Para a gente repetir a atividade mais de uma vez também precisa de mais recurso financeiro. As condições postas e as ações dos sujeitos, circunstanciadas pelo contexto e pelas interveniências, produzem consequências. Nesse caso, elas indicaram algumas especificidades da docência no ensino técnico. Os docentes revelaram que a interação intensa provocada pela própria dinâmica das aulas práticas são uma marca do ensino técnico. Primeiro é entender, né? Primeiro ter o domínio do conteúdo, né? Primeira coisa é tentar compreender todo o conteúdo, ter o entendimento do conteúdo. Segundo, organização, né? Terceiro, paciência, né? Porque quando você está numa aula prática, você tem que ter ali paciência com o aluno, porque ele está a todo momento perguntando, né? Indagando sobre os processos. E no mais é isso, organização, domínio do conteúdo, tentar fazer um fluxograma de todo o processo e aí tudo certo. O que fortalece a exigência de uma postura de liderança do docente, o que talvez não seja tão perceptível no ensino de disciplinas marcadas pela aula expositiva. Tem que direcionar. Eles não, se deixar eles soltos, eles vão fazer o que eles querem. Tem que direcionar. Isso é uma dificuldade, né? Porque os ambientes não são grandes e as turmas são grandes. Então a gente tem que dividir em grupos e tal, né? No caso, trabalhando com adolescente, tem aquela dificuldade, né, da idade mesmo, né? E a gente tem que entender, fazer umas horas de durão, né? Tal, depois vai lá, mas acalma e tal. De modo que tem que fazer com que todos participem. Outro elemento é o sentimento de imprevisibilidade e vulnerabilidade vivenciados constantemente pelos docentes na condução de aulas práticas e visitas técnicas, pois, geralmente, elas são desenvolvidas em espaços diferentes da sala de aula, entre quatro paredes, com condições minimamente controláveis. Essa não é a rotina do ensino técnico. Os professores necessitam se responsabilizar pelos alunos e conduzir o ensino sob a influência de muitas variáveis que
que fogem ao seu controle direto. Então tudo sempre segue um planejamento, lógico que esse planejamento é adaptável e quanto mais a gente se aproxima dele, melhor. Eu saio com um plano de atividades, né, ou tentando buscar o máximo possível dele, mas a gente sabe que nem sempre, né, devido aos mais diversos fatores, a gente não consegue. Pode cair uma chuva, uma atividade dentro da floresta com chuva ela é muito perigosa, algumas coisas dão para fazer, outras não necessariamente. Então por isso que nossa dinâmica, o nosso planejamento ele tem que ser adaptável, né? Ele tem que conseguir ser um pouco maleável para permitir que você consiga mudar caso alguma situação apareça. Além disso, a experiência dos docentes os levam a ter opiniões sobre a necessidade para a formação na docência do ensino técnico com base nas especificidades vivenciadas. Note que em todos os elementos constituintes do fenômeno ser docente no ensino técnico um produto da experiência, a força das experiências desenvolvidas no exercício da prática docente funciona como elemento desencadeador de toda a sua concepção e práticas no ensino técnico. Diante disso, podemos afirmar: ser docente no ensino técnico é desenvolver a sua docência com base na experiência. Essa constatação não é exclusiva dos docentes do ensino técnico, mas comum a todos os docentes. Contudo, a experiência se torna um elemento quase que exclusivo para esses docentes, pois a carência de referências didáticas, de modelos de atuação e de recursos formativos direcionados a eles, força-os a construir o seu fazer docente praticamente a partir do zero. No próximo episódio, buscaremos articular a teoria Ser Docente no Ensino Técnico, um produto da experiência, com as contribuições didáticas e dos saberes docentes.